curso de extensão de branding digital para marcas de moda, que vai começar no dia 9 de setembro. E eu estou hoje aqui com a Daniele, que a gente vai falar sobre tendências do marketing de moda, e acho que vai ser um bate-papo super legal com vocês. Boa noite a todos, vocês devem estar chegando aqui com a gente. Obrigada pela presença de todos. Estou morrendo de saudade de sala de aula, gente. Essa pandemia mudou tudo, né? Ficou um auê. Mas, enfim, meu nome é Daniela Aragão, eu tenho uma história de amor pelo IED há algum tempo. Eu dou aula no curso de marketing de moda desde a primeira turma, isso já tem alguns anos. Participo também do curso de branding, já dei aula no curso de design de moda, mas a minha formação, eu sou publicitária, né? Eu tenho uma pós em marketing, fiz um mestrado em tecnologias de comunicação e cultura e atuo também no mercado. Então, eu tenho uma relação com a moda de alguns anos, eu trabalhei em alguns lugares, né, bem conhecidos, sempre com planejamento, com branding, com comunicação. E hoje a gente está aqui, ó, nessa aula aberta, é um modelo diferente, né? A gente não interage muito bem com vocês, mas vocês podem ficar à vontade para escreverem no chat, que à medida do possível a gente vai aí se comunicando, tá? Então, ó, mais uma vez, bem-vindos. Que bom estar aqui, Gláucia, com você, saudade. Também. Então, vamos lá. Como a Gláucia mencionou, né, a gente hoje está aqui para conversar um pouquinho sobre tendências do marketing de moda, então a gente não tem exatamente uma proposta de fazer uma aula tradicional, como a gente, né, costuma fazer, continuada, ligada a uma disciplina e tal, mas assim, a gente vai abordar essa temática. E quando a gente fala de tendências do marketing de moda, a gente abre, assim, um espectro enorme para estar comentando esse assunto, porque realmente tem muita coisa em jogo. E aí a gente vai fazer um recorte, um pequeno recorte, porque o nosso objetivo, de fato, é introduzir e sensibilizar vocês em relação a algumas ferramentas que existem, que nos ajudam a não só mapear, mas como também dar conta do que o marketing de moda pode contribuir, e não só em relação à tendência em si, mas de uma maneira geral ao branding, o que está acontecendo, se a gente está calibrando mais no marketing digital, por quê? Que pesquisas que são interessantes, e aí sim, são mais conectadas a esse universo da moda, que podem contribuir para um trabalho que, nada mais, nada menos, né, dê condições da gente ser mais estratégico, mais conectado aos nossos públicos, que tenha maior relevância, né, no mercado e também que traga insights para a inovação de marcas de moda, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez eu repito, assim, a gente pode colocar no chat, a gente não tem a intenção de ir respondendo aos pouquinhos, a gente vai concentrar um tempinho no final, tá, da nossa exposição, para a gente trocar uma bola aí, uma ideia sobre o que surgir, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, vou compartilhar aqui. Vai lá, Dani. Vou começar aqui. Quando a gente fala, né, de tendências no marketing de moda, é fundamental que a gente se conecte com o tempo, né? O que está acontecendo agora? Que ambiente a gente vive? E a gente já sabe, assim, já vem apontando algumas coisas, não é novidade para a gente, que a gente vem lidando com questões, né, na moda ligadas diretamente à digitalização, principalmente agora, né, nesse momento infeliz que a gente está vivendo, meu Deus, de pandemia, né? Mas vamos lidar com o que temos, e aí e-commerce, né? Então, digitalização e e-commerce, como as marcas tiveram que plugar nessa nova realidade de uma maneira tão rápida. E é uma loucura, né, gente? Eu não sei como é que foi para vocês, como é que está sendo, mas a gente teve aí uma migração, quem não estava teve que passar a estar, e isso não é, obviamente, estendido e exclusivo, desculpa, não é só exclusivo à indústria da moda, mas todos os mercados, né, todas as indústrias tiveram que se adaptar a essa realidade. Então, vamos lá. Primeiro insight, né? Uma tendência, uma constatação de um momento, de uma realidade, ela pode não ser restrita a uma indústria. Ela, normalmente, ela está aí, ó, para todos, e cada um vai trabalhando da maneira que está mais em linha, né, conectada com a sua realidade.
Outra coisa outra tendência, né, que a gente vem observando, e que não é nem mais uma tendência, já está acontecendo, né, é a personalização. Então, você que trabalha com moda, né, como é que você lida com isso? Porque, assim, personalização hoje em dia não está descolada nem um pingo de tecnologia. Então, esses aspectos tecnológicos são fundamentais para suportar a personalização na moda. E quando eu falo em personalização, eu estou falando de conhecer melhor mesmo o público, de estreitar relacionamento, de estar mais próximo, né, de conhecer melhor, quem sabe até virar um amigo, né, do seu público-alvo. Eu não gosto muito da palavra alvo, mas enfim, vamos melhorar. Públicos de relacionamento. E aí, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de data, né? De dados, de algoritmos, e a gente cada vez mais está mais plugado nesse universo, e a Glaucia vai falar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Mas também existem outros aspectos ligados à sustentabilidade. Então, assim, se a gente fala de moda, né, a indústria da moda, a gente sabe que é responsável no mundo, né, por 10% de emissões de carbono. Então, isso gera um impacto tamanho que a gente tem que dar conta, né, que a gente tem que ir filtrando e conectando na realidade das nossas marcas. Assim como também a indústria da moda é a segunda maior indústria no mundo que consome água. Então, se a gente está indo em direção aos cuidados, a gente vê essas questões da pandemia que geram um impacto tão enorme nesses pilares, né, no tripé da sustentabilidade, a gente não pode se afastar disso, ao contrário. Muito pelo contrário, né? O público está pedindo que a gente ande de mãos dadas em direção de negócios e marcas de moda sustentáveis. Além disso, também a gente tem questões identitárias, então, quando a gente fala de identidade, não é mais uma tendência também, quando a gente fala de propósito, né, de essência, de conexão, de expressão, assim como de diversidade e inclusão. Diversidade, gente. A moda, assim, não tem mais como a gente se afastar também dessa necessidade de estar representando, né, das pessoas se verem nesses lugares. E, claro, adaptado, mais uma vez, a cada realidade de marca, né? A gente também, dentro dessa questão da diversidade, né, gente, a gente está vendo essa questão dos diferentes corpos, né, das origens, do ageless, né, da idade, ser jovem. O que é ser jovem? Ser jovem não está conectado só à questão da idade, né? Tem uma questão de comportamento, de espírito. E por aí vai, né, gente? A questão da convergência. Então, quando a gente fala em convergência em marketing de moda, claro que a gente está ligando o off com o on. A Glaucia também vai falar um pouquinho sobre isso. Outros hábitos, né? A gente, assim, está, em virtude principalmente da pandemia, entendendo que existem outros hábitos comportamentais que a gente precisa se conectar, né? E tensões culturais, micropolíticas e questões que a gente também precisa aprender a conviver na verdade, aproveitar essa realidade para entender melhor e fazer as escolhas melhores. Porque quando a gente fala de marketing de moda, a gente tem que estar plugado nessa realidade, mas o tempo todo também plugado numa realidade de marca inserida nesse grande contexto. Então, a gente traz aqui, como eu falei no início, para não me estender mais, deixar a Glaucia falar, algumas ferramentas diretamente ligadas, né, ao branding, ao marketing digital, à pesquisa, que podem nos ajudar a fazer melhores escolhas, né? Ser mais assertivos nas nossas proposições e buscar por esse processo lindo de conexão com os nossos públicos e de inovar e de trazer uma riqueza, né, para a nossa vida. Vamos lá, Glaucia. Dani, perfeita, fez um painel aí exatamente, acho que englobando todos os pontos que hoje o mercado está preocupado, e como a Dani falou, né, não o mercado como um todo, mas o mercado de moda principalmente, né? Então, você fez um painel assim perfeito, e agora eu queria compartilhar com vocês, como a Dani falou, na realidade, novas ferramentas que a gente tem. Quando a gente até fala novas ferramentas, eu até fico com medo, às vezes, de falar a palavra nova, né? Porque no fundo, nada é totalmente novo, né? Na realidade, são aprimoramentos, né? Ferramentas que estão sendo aprimoradas
dentro do que a gente entende por marketing, o marketing ligado à moda, e que eu acho que a gente pode ajudar as empresas, né, a lidar com todas essas mudanças, né, essas mudanças que a Dani acabou apresentando aqui. E, principalmente no mundo de hoje, né, que a mudança ela já vem, a gente já vem num processo que o mundo vem acelerando suas mudanças já há alguns anos, eu acho que nas últimas 2 décadas aceleram muito, principalmente por causa da digitalização, mas realmente com esse acontecimento, né, trágico da pandemia, algumas tendências que a gente vinha vendo de mudanças, na realidade, já aconteceram, não são nem mais tendências, né? E aí a gente resolveu realmente compartilhar com vocês algumas dessas ferramentas que a gente vê como hoje elas vão ser importantes realmente para as marcas tentarem progredir no mercado, né? Se desenvolverem no mercado. E aí eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta que a gente está chamando de branding digital, né? E o que é o branding digital? Na realidade, o branding, né, já é uma ferramenta que ela já existe há muito tempo, muitos profissionais de marketing já trabalham com ela, eu vou abordar ela um pouquinho mais adiante, mas agora a gente vem falando do branding digital, né? E aí eu resolvi trazer para vocês uma definição que tem no livro Digital Branding, Estratégias Táticas e Ferramentas para Impulsionar o Seu Negócio na Era Digital, do Daniel Rose, que eu achei interessante porque, na realidade, a abordagem do branding dentro do universo digital ela é nova, porque o branding não é novo, mas essa abordagem do branding dentro do contexto digital, ele pelo menos vem sendo pensado mais recentemente. Eu achei bastante interessante essa descrição que ele faz, essa definição que ele faz do que seria esse branding digital. Então, ele diz que branding digital é a personalidade de uma organização, serviço ou produto que é resultante da soma de todas as experiências que o indivíduo tem com a marca. Até aqui, na verdade, ele não está falando muitas novidades em relação a branding, né? Porque branding trata de personalidade de uma marca, trata das experiências que os consumidores têm com essa marca, mas e o que é novo, então, para o branding digital? Então, ele diz que esse processo inclui elementos como identidade visual, que o branding também sempre tratou, né? Na realidade, um dos processos básicos do branding é cuidar da identidade visual. Mas agora, o branding também abrange pontos de contato muito mais relevantes e influentes, como interações das mídias sociais e resenhas online. E aí isso muda muita coisa, porque parece que não muda, mas muda bastante. Porque, na realidade, quando a gente está falando do branding digital, a gente não está falando só de transpor o que se faz no branding, né, as atividades de branding para o universo online de uma forma muito simples, porque não é simples. Um dos pontos, por exemplo, que a gente que trabalha com marketing sabe como isso mudou totalmente. Você, antes, né, de ter principalmente as mídias sociais, a relação da marca ela não era direta com os consumidores, né? Ela, né, sempre tinha uma mediação que era feita pela mídia, ou era feita por porta-vozes, enfim, você tinha uma mediação entre a marca e os seus consumidores. E agora não, essa relação é direta, né? Então, quando essa relação é direta, a marca, na realidade, ela não tem mais o controle total sobre a marca, né? A empresa não tem controle total sobre a marca. Então, quando a gente fala hoje de brand digital, a gente está falando, por exemplo, de comunidade de consumidores, e essa comunidade de consumidores não necessariamente ela é conduzida pela marca ou iniciada pela marca. Muitas vezes tem comunidades de consumidores de marcas que são formadas pelos próprios consumidores. E isso muda tudo. Isso é uma outra visão que, se as empresas querem trabalhar com branding dentro desse ambiente online, é uma outra visão que tem que se ter. Mas aí, para a gente falar um pouquinho mais de brand digital, enfim, para entender um pouco melhor o brand digital, eu vou dar um passo atrás, porque eu não sei quanto a plateia, todo mundo tem essa noção do que é o branding, né? Então, eu vou falar um pouquinho de branding, que eu acho que é importante,
O branding, na realidade, é o processo de gestão de marcas, tá? É de uma forma assim, muito, vamos dizer, abrangente. A gente pode dizer que o branding é isso, é o processo de gestão de marcas que, principalmente a partir da década de 90, não significa que antes não se preocupavam, as empresas não se preocupavam com as marcas, mas foi realmente a partir de meados da década de 80, aqui no Brasil, mais a partir da década de 90, as empresas começaram a adotar estratégias de branding, porque o branding lá na década de 80 começou realmente a você ter pesquisadores que começaram a entender a importância da marca, surgiu o conceito de brand equity, que é o valor da marca, na realidade não só o conceito, como na realidade foi a partir da década de 80 que se entendeu que era possível, inclusive, se mensurar o valor de uma marca. E é na década de 90 que as empresas começam a adotar o branding como uma ferramenta de marketing. E essa ferramenta de marketing, ela envolve diversas atividades, né? Entre elas, você definir a identidade da marca, encontrar essa identidade de marca, desde a identidade visual, mas até a identidade da marca, como qual é a essência da marca, qual é o DNA da marca. Esse é um trabalho do branding. Outra atividade de branding é proporcionar a experiência da marca para o consumidor, como é que o consumidor ele consegue ter uma experiência de marca, que ele consiga realmente sentir o que é a essência dessa marca. Depois a gente teve já mais recentemente o conceito de personalidade de marcas, ou seja, marcas que começam a assumir uma persona, né, uma personalidade como se fosse uma pessoa. E eu acho que mais recentemente ainda a gente tem falado bastante no branding sobre propósito de marca. Deixa eu só voltar aqui que eu acabei clicando errado. Sobre propósito de marca, né? Hoje os profissionais que trabalham com branding, eles entendem que a marca, até para ela ter essa identidade, para ter essa personalidade de marca, ela, antes de tudo, ela precisa ter um propósito. E tudo isso, na realidade, no final das contas, todas essas atividades de branding, ela tem um foco principal, que é criar valor, o valor de marca, e criar diferenciação. Porque a marca nada mais faz do que, na realidade, ela diferencia, fazer com que os consumidores consigam diferenciar produtos que são parecidos, mas ele diferencia pela marca. Então, se você tem produtos de uma mesma categoria, mas se eles são, de alguma forma, né, parecidos, a marca diferencia eles. Mas a marca, não só a marca logomarca, mas a marca com tudo isso que eu falei, a identidade, a essência, DNA, experiência, personalidade, propósito. Então, esse é o papel do branding, é realmente criar essa diferenciação. E o branding com a moda, a moda é um dos setores, todos os setores, na verdade, né? Vem principalmente desde a década de 90, trabalhando com branding, mas a moda é um dos setores que mais, vamos dizer assim, soube explorar essa ferramenta do branding. E por quê? Porque a moda é um dos setores, por exemplo, que realmente a diferenciação é super necessária, porque a moda é um mercado extremamente competitivo, né? Aí eu trouxe um dado do IEM, que é um dos principais institutos de pesquisa do setor de moda aqui no Brasil, e ele tem esse dado que é bastante atualizado, é o dado desse ano. O Brasil tem hoje 25.500 empresas formais no setor têxtil de confecções, ou seja, a gente está falando de mais de 25 mil empresas. Nem todas, é claro, são empresas de varejo, né? Tem algumas empresas que são indústrias, mas, de qualquer forma, são muitas empresas. E, na realidade, você acaba sendo líder de mercado quando você consegue se diferenciar, né, nesse mar de empresas que oferecem produtos muito parecidos, né? Claro que você tem diferenças de qualidade, de preço, mas, de qualquer forma, com tantos competidores assim, chega em algum momento que eles são parecidos. E a moda também soube trabalhar muito bem, dentro dessa ideia de branding, a marca como estilo de vida, né? Porque o branding faz isso, né? Faz a associação da marca, principalmente com as questões culturais, né? E as marcas que elas conseguem se associar mais a determinados estilos de vida são as marcas que normalmente elas não são, elas têm uma posição especial na mente do consumidor. Mas e o brand das marcas de moda no universo online? Né? Será que no universo online, como é que está acontecendo o brand das marcas? Será que as marcas estão sabendo como lidar, como atuar? Aí, quando eu falo brand, será que as marcas, a maior parte das marcas hoje de moda,
elas estão no universo online, né? Quando eu digo no universo online, é no e-commerce, é nas mídias sociais, é em aplicativos próprios, em outros aplicativos, em diversas plataformas. Mas será que será que as marcas estão sabendo como trabalhar o brand, ou seja, elas estão sabendo estar nessas plataformas digitais de forma a fortalecer o seu valor de marca ou fortalecer o seu vínculo consumidor? Será que isso está acontecendo no ambiente online mesmo? E aí, uma questão que é super importante, aí eu queria compartilhar com vocês, que aí entra o brand digital, né, como essa ferramenta que pode ajudar as marcas a pensarem de como elas trabalham realmente o fortalecimento delas dentro das plataformas digitais. E a questão do brand digital se tornou mais ainda importante nesse mundo de disrupção, né, que a Daniele falou sobre a pandemia. Na realidade, hoje, né, se você pega diversas pesquisas, eu vou apresentar para vocês alguns dados aqui de algumas pesquisas super importantes, que são pesquisas globais, inclusive, que elas mostram que, na realidade, 2020, né, foi um ano de corte, assim, né? Corte de quebra de paradigmas, né? Então, é considerado realmente a gente está no mundo de disrupção, né? Esse mundo pós-pandemia, né, ou ainda, né, a gente ainda está vivendo a pandemia, a gente está vivendo um momento de disrupção com um mundo que era um mundo anterior à pandemia da Covid-19. Então, eu quis trazer para vocês aqui, por exemplo, essa matéria foi até interessante, porque eu já tinha visto essa pesquisa há uns 2 meses atrás, mas ela estava toda em inglês, mas ontem ela foi divulgada na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, até porque foi divulgada na Folha de São Paulo especificamente sobre o Brasil. E a Accenture fez uma pesquisa, na realidade, com mais de 25 mil consumidores em 22 países, tentando entender a mudança do comportamento do consumidor no pós-pandemia, né, em diversas áreas. E olha que interessante, os brasileiros, eles foram os que, eles na realidade deram o nome de consumidores reimaginados, porque essa pesquisa captou isso. Essa pesquisa ela captou que nesses 22 países, e inclusive a pesquisa até aponta assim, que não tem diferença de região geográfica. Ela captou a mesma coisa em todos os países, que é o que era principalmente que os consumidores realmente eles querem reimaginar sua vida daqui para frente. Eles querem rever seus propósitos de vida, eles querem rever suas relações com as marcas, a sua forma de consumir. E o que é interessante dessa pesquisa que eu quis trazer para vocês é que o Brasil ele está em primeiro lugar no número de consumidores, no percentual, né, pelo menos, de consumidores que querem ter essa vida reimaginada. Né? Ele empata com a Índia, né, mas ele até no ranking acaba ficando em primeiro lugar, né, porque na média dos países fica em 50%, 50% é a parcela de consumidores que querem reinventar a sua vida após a pandemia e reinventar a sua relação com as marcas, mas o Brasil está em primeiro lugar junto com a Índia. Então, isso é um dado super, super interessante, né? E é super importante para as marcas entenderem isso. E um dos pontos principais dessa reinvenção dessa relação com a marca é essa questão que a Daniele falou da digitalização, né? E eu pontuei como digital, né? E aqui traduzindo de uma forma, né, muito, muito rapidamente, acabei não traduzindo aqui de mostrar para vocês a tela original, mas na realidade assim, o que apareceu muito forte nessa pesquisa é que os consumidores eles não querem perder tempo, mas com coisas que ele não precisa perder tempo. Né? Ele quer realmente ter parte da sua vida dedicada a coisas que ele hoje acha mais importantes, como estar com a família, com amigos que ele, aliás, nem está podendo fazer muito, né? Então, a questão da digitalização, ela passa muito por essa questão da conveniência, é isso que aparece nessa pesquisa, né? Que, na realidade, eles querem que as marcas estejam em todos os canais possíveis e não precisa ser só digital. Na realidade, inclusive, você está no digital, você está no aplicativo, você está no WhatsApp, mas você também está no físico, mas você tem a mesma experiência. Né? Então, o digital, eu acho que é isso que ele diz, você tem a mesma experiência enquanto consumidor de estar no contato
digital com uma marca, mas também, se precisar que esse contato se estenda para a loja física, ele seja a mesma experiência. E aí eu quis trazer também uma outra pesquisa super interessante que reforça o que eu estou falando, só que aí já é um outro lado, porque aqui já é a pesquisa também de tendência do consumidor, mas essa pesquisa já foi feita pelo Euromonitor, e eles, na realidade, conseguiram, eles tentaram nessa pesquisa enxergar os top 5, as tendências top 5 do consumidor digital, mas especificamente no digital. Enfim, eu não vou mostrar para vocês aqui o top 5, mas o que eu achei interessante dessa pesquisa mostrar para vocês, que aparece esse dado que houve realmente, mas aí pelo lado da indústria, né? do mercado. As empresas, elas tiveram que fazer uma revolução digital para se adaptar a um momento onde as pessoas não podiam sair de casa para comprar, as lojas estavam fechadas, né? E com isso surgiu, na verdade, né, uma nova forma de você transacionar com os consumidores, né? Então, novos modelos de negócio cresceram, como os marketplaces, a tendência do compre agora, pague depois, venda direto ao consumidor, sem transação, sem intermediários, principalmente através de novas plataformas, ou seja, você fazer a venda dentro das mídias sociais, você fazer plataformas de live selling, assim como a gente está fazendo uma live agora, você faz uma live vendendo alguma coisa, né? Tem até um caso que se não me engano, foi a Gucci, que ela colocou em algumas lojas dela no mundo um vendedor fazendo uma live vendendo os produtos de dentro da loja onde as pessoas não poderiam ir. Né? Assim como novas plataformas como as assistentes virtuais, né? Esses ecossistemas que tendem a crescer, como a Alexa, por exemplo, da Amazon. E novas tecnologias, né? Novas tecnologias que já se via como uma tendência, que já são agora, né? Inteligência artificial, robótica e realidade aumentada e virtual também tende bastante a crescer. E aí eu trouxe até um exemplo aqui que está nessa pesquisa, por exemplo, que foi a loja de departamento Kohl's, fez uma parceria com o Snapchat. O Snapchat é muito forte nos Estados Unidos, né? Isso foi nos Estados Unidos. E o que eles fizeram? Eles criaram um armário virtual, um closet virtual, onde a pessoa podia entrar nesse armário virtual, escolher alguns produtos das lojas, experimentar na sua foto o seu produto. Na verdade, ele experimentava e fazia uma selfie do produto, como se fosse um avatar, e publicava isso nas suas redes sociais. Isso aconteceu no ano passado, exatamente no auge da pandemia, que era uma forma de você criar essa relação do cliente com as marcas, e ele podia comprar, né? Não só experimentar e divulgar, como ele também, pela plataforma, ele podia fazer a compra diretamente com a empresa, né? Com a Kohl's. E aí, queria só mostrar mais essa daqui, que eu acho que é super importante, principalmente para o mercado de moda, porque essas duas que eu apresentei para vocês, a gente está falando de consumidores de uma forma geral, e aqui não é uma pesquisa com consumidor, eu não sei o quanto que vocês conhecem a Business of Fashion, que é a maior plataforma de moda do mundo, né, mais conhecida como BOF, mas é Business of Fashion, e ela todo ano, junto com a McKinsey, eles lançam esse relatório chamado The State of Fashion. Eles lançaram esse relatório no início desse ano, no final do ano passado, mas acho que foi divulgado aqui no início desse ano, que, na realidade, traz... esse relatório, na realidade, é da perspectiva da indústria. Eles conversam, eles entrevistam executivos de marcas globais, principalmente de marcas globais de moda, da Europa, da América do Norte, da Ásia, da América Latina, da África, mas é sempre a perspectiva de executivos de grandes marcas de moda. E aí apareceu, né, esse resultado, e eles meio que dividem em temas, mas eu acho que um dos mais interessantes, quando a gente vê aqui Consumer Shifts, que é a percepção dos executivos em relação à mudança de comportamento dos consumidores, que a gente vê aqui, por exemplo, a questão do digital, né, que, na realidade, os executivos reconhecem que, no ano passado, teve um disparo na adoção do digital pelos consumidores, né? E muitas marcas, finalmente, elas acabaram, marcas que estavam resistindo ou deixando para um pouco depois a entrada no online, eles tiveram que entusiasticamente
abraçar essas inovações digitais, como fazer live streaming, serviço ao cliente por videochat, enfim, entre outras coisas, como a gente já falou aqui. E aí aqui tem esse dado mostrando que os executivos, isso, né, final do ano passado, 71% dos executivos da moda esperam que seus negócios online cresçam esse ano, 2021, 20%. Ou seja, tem toda uma expectativa que o digital realmente ele já vinha, né, muito forte, mas o digital ele se tornou, né, o lugar, vamos dizer assim, onde as pessoas conseguiram continuar a vida, né? A gente hoje mesmo, a gente está aqui hoje fazendo essa live com vocês. Então, ele realmente se tornou um lugar muito importante. A gente não pode deixar que o branding, como uma ferramenta que é tão importante para fortalecer a marca, a gente realmente entendê-lo dentro dessa mídia digital. E eu queria compartilhar com vocês que a gente, no IED, vai começar esse curso no dia 9 de setembro, Branding Digital para Marcas de Moda. Eu quis mostrar para vocês aqui, na realidade, fazer uma apresentação do que a gente entende, né? Por que é a importância de um curso como esse, né? Vai ser um curso de 60 horas, às terças e quintas, totalmente online, terças e quintas de 7 às 10. E a gente aqui tem as principais disciplinas que a gente vai abordar, né? A gente vai abordar o branding, né, que eu aqui acabei falando um pouquinho, mas vai ser uma abordagem muito maior, ativismo de marca. Ativismo de marca é um assunto que está também, a Dani falou um pouquinho quando ela falou de diversidade e inclusão, isso é uma das principais questões das marcas se tornarem ativistas e elas realmente assumirem a responsabilidade social e ambiental. Imagem de marca, branded content, storytelling, marketing digital, mídias sociais e tecnologias imersivas. Tecnologias imersivas é um ponto super importante, porque ela realmente, ela já a gente falava no passado que ela era uma tendência, ela não é mais. Quando a gente fala de tecnologias imersivas, a gente está falando de realidade aumentada e realidade virtual, principalmente, que possibilitam experiências imersivas do consumidor com as marcas. Então, é isso, gente. Eu espero ter dado assim, uma ideia assim, do que seria essa ferramenta de branding digital. Vou passar a palavra agora para a Daniele, que ela vai continuar um pouquinho falando de uma outra ferramenta super importante de pesquisa, que é muito usada no mercado de moda também, que é o Cool Hunting. Vai lá, Daniele, voltando para você agora. Deixa eu passar. Gente, só aqui para mostrar. Desculpa, Dani, eu esqueci. Esse é o nosso time de professores, né? Todos com muita experiência de mercado, experiência em sala de aula também, e que conseguem, né, compartilhar de uma forma muito, muito consistente, né, todo o conteúdo de marketing e de moda. Agora vai você, Dani. Obrigada, Glaucia. Tem uma vaguinha ainda no seu curso? Eu fiquei a fim de saber. Sempre tem. Para você sempre tem. Né? Mas então, a gente vai falar aqui um pouquinho de pesquisa, agora, como de maneira complementar, né? Porque não existe tendência de marketing de moda ou de moda sem falar de pesquisa. E no caso, é uma pesquisa bem específica, né? Que é Cool Hunting. Quando vocês que estão aqui com a gente, quando vocês ouvem a palavra Cool Hunting, escreve aí no chat, por favor. O que vocês pensam? O que é Cool Hunting? O que vem à mente? O que passa pela cabeça? Escreve rapidinho, vai, gente. Hora de mexer os dedinhos. Vamos lá. O que vocês imaginam? Queria ouvir. Ler, né, no caso, porque eu não estou ouvindo ninguém, gente. Só ouço a Glaucia. Mas, enfim, enquanto vocês estão escrevendo aí, me dando essa cola do que é Cool Hunting, bom, é um tipo de pesquisa, né? A gente, quando fala em pesquisa de maneira geral, acho que já tem aí uma fumacinha, né? Que a gente está mapeando alguma coisa. E quando a gente fala de Cool Hunting, a gente está falando de mapear acontecimentos, ações, né? Modismos, comportamentos. E essa palavra, ela, assim, pelo menos o que tem de registro, da primeira vez que se falou dela, né, esse termo, foi num título, né, de um artigo escrito por um jornalista britânico, mas que viveu no Canadá, enfim, e atualmente ele está em Nova York, pelo menos foi a última informação que eu tive, ele é colunista do New Yorker. Então,
A primeira vez foi em 96, e foi título desse artigo, era um artigo que contava a história de sucesso do Chuck Taylor, né, da Converse. Então, gente, não tem tanto tempo assim que a gente fala em Current, dessa ferramenta poderosa para a gente fazer pesquisa, né? É uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa que a gente vai normalmente para campo. Ah, Daniele, mas a gente faz só a pesquisa na rua ou a gente pode fazer através de desktop? Sim, tem técnica para isso, dá para fazer na web também, né? Aliás, quem quiser aprofundar o tema, tem um livro que até tem na biblioteca do IED, ó. Pode ir lá ir na biblioteca quando estiver vacinado, visitar a nova biblioteca do IED, né? Porque a gente, no Rio, pelo menos, a gente agora está no consulado italiano. Aí tem um livro que chama Cool Hunters, Caçadores de Tendências na Moda, da editora Senac. É um livro que não é muito novo, ele já é bem antigo, mas ele é ótimo, porque ele, de uma maneira muito levinha, ele fala de todos esses conceitos. E aí, ainda falando sobre o Current, né, já ó, escreveram aqui pesquisa de tendências, atualidades e trends, pesquisa livre com resultados relevantes sobre algum tema, caça tendências, coisas interessantes, é isso mesmo. E para a gente se conectar, né, nesse universo da inovação e dos insights para a inovação, pode passar, Gláucia, a gente tem um valor intrínseco aí ligado à pesquisa, né, esse mapeamento que é a novidade. Então, assim, só já que a gente está falando de tendência, né, é bom lembrar que quando a gente fala de tendência, essa tendência ela pode estar passando aí pelo mercado durante um período, né? Normalmente, sei lá, 5 anos, do primeiro apontamento para ela tá para ela se materializar, né? Ela se concretizar e virar moda, na verdade. E aí, a tendência em si, ela tem esse período mais longo de vida, né? Então, ela pode ser mais ampla, servir para diversos universos. Enquanto que a gente fala de moda, ela pode emergir de maneira mais segmentada mesmo, mais específica, e dentro de um ciclo de vida mais curto, claro, mas ela é tão necessária quanto, né? Essa busca, esse mapeamento. E aí, a gente tem, quando a gente fala de pesquisa de Current, né, a gente tem algumas especificidades, a gente tem como método, né, um passo a passo, mas a gente está sempre se conectando no global para vir para o local. Isso tudo tem tudo a ver com a tendência e a moda, né? De maneira que isso seja um vaso, né, comunicativo entre as duas possibilidades. A gente está ancorando nesse espírito do tempo, né, que a gente fala que é o Zeitgeist. Então, esse olhar para o todo, esse olhar 360 para o design, para a arte, para a arquitetura, para a economia, para a política, para tudo. A gente se conectar com todas as possibilidades para que tudo sirva de input para a gente poder gerar um output. E aí, no slide seguinte, de uma maneira muito resumidinha, a gente tem contato com essas duas possibilidades, tá? Mas o Current, quando eu penso em Current, no fundo, serve para quê? Né? Que output é esse? Então, gente, de maneira resumidinha, né? Porque a gente poderia ficar aqui aulas e aulas discutindo sobre isso, porque o tema é uma delícia, não é? Eu acho. Mas, assim, a gente cria, assim, possibilidade de identificação dessas tendências através desse método, e a gente navega por vários passos. Como output, a gente tem a possibilidade de fazer um trend report, e aí existem conteúdos que são fechados ou abertos, eu não sei se vocês conhecem, mas tem a WGSN, né, que tem até assinatura, ou então pesquisa por encomenda, ou então conteúdos abertos como o Criável, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale a pena, da Renata Branch, que inclusive é uma professora do curso. O Criável também tem um maná de conteúdos de pesquisa para a gente estar aí consultando, e é aberto, né? É gratuito. Ou então a gente também pode né, ter um fim que é ter esses insights para inovação. E não existe moda sem estar conectado com essas possibilidades, né, gente? Só que acontece assim, são produtos que a gente cria que são diferentes, porque quando a gente tem um insight para inovação, a gente pode pensar, inclusive, na coleção, olha só, como é útil, né? Como é tão importante. E, ó, dá para fazer de casa, dá para fazer da rua, dá para fazer de qualquer lugar. A gente mobiliza pessoas das nossas equipes, né, nas marcas ou individualmente. Eu não recomendo, mas enfim, a gente está. Não recomendo a pesquisa individual, mas ela pode sim ser feita, tá? E por que eu não recomendo individual? Porque quanto mais riqueza você tem
de troca de conteúdos, né, de olhar, de crivo para o que você está levantando, melhor para você se conectar e ampliar também esse repertório, porque também tem esse papel, né, de ampliação de repertório. Mas, de maneira geral, o que eu estou falando aqui, ó, mostrando para vocês, são possibilidades de output, só que a gente não restringe, quando a gente fala no processo de currante, a só o que vai ser ao resultado, né? Então, tem um passo para trás, ou seja, tem um começo dessa história. E aí, quando a gente fala do começo dessa história, Glaucia, pode passar? A gente está falando de quê? A gente está falando de entender o que é de fato uma pesquisa, de entender de precisar entender o que é o currante, para que serve, e se conectar com uma realidade de marca que fala de estratégia da marca. Então, eu tenho que saber qual é a minha essência, qual é o meu propósito, me conectar com esse brand, inclusive que a Glaucia apresentou para a gente, para trazer e ancorar no negócio. Então, isso não é brincadeira, né, gente? É um passo a passo que tem uma ciência aí por trás e que a gente facilmente pode aprender e se habilitar para ser um co-hunter, por que não? Mas se não quiser ser o co-hunter, não tem problema. O importante é a gente se conectar com as tendências, saber também acompanhar, saber interpretar essas tendências para a gente poder trazer um ganho para o negócio e para a marca. Mas voltando aqui um pouquinho, quando a gente entende qual é a estratégia da nossa marca, a gente tem condições de fazer um trabalho de pesquisa em currante com mais qualidade, porque a gente precisa, inclusive, como qualquer pesquisa, saber qual é o objetivo dela, né? Para que público ela tem de interesse, né, em pesquisar, não só pesquisar, mas para servir. Portanto, pessoal, tem etapas, assim, tem um pré-currante, tem o currante em si e um pós. E esse passo a passo, a gente tem como aprender, né? Quando a gente fala do durante, a gente tem todo um trabalho, uma técnica de fotografia, né, de registro, a gente tem todo um cuidado na escrita. Então, é um trabalho, assim, que a gente pode se desenvolver para aí sim a gente chegar numa elaboração de um trend report, num insight para inovação. Só que a gente também não para aí. Por quê? Porque o que eu faço com uma tendência na minha mão? Eu preciso saber interpretar. Então, por isso que naquele momento totalmente plim-plim, a gente tem um curso que é o Currante Pesquisa de Tendências e Insights para Inovação na Moda, que a proposta é justamente a gente navegar, pode passar, Glaucia, a gente navegar por todo esse passo a passo, ou seja, do entender do que é, do quem faz, como faz, o que é cool, para a gente poder cruzar com a estratégia de marca, para a gente saber o passo a passo desse processo do currante, para a gente poder fazer um safari bacana, né, que a gente fala que é o safari urbano, mas com pandemia a gente pode eventualmente também estar fazendo isso online, não tem problema nenhum, existe técnica para isso, tá? Inclusive elas se somam, né? Elas podem convergir aí num passo a passo bem interessante, para no final das contas a gente poder elaborar um trend report conectado a um objetivo inicial e interpretar. Então, a gente vai ter esse curso que vai começar em outubro, né, no dia... que dia? 29 de outubro, né? Não estou nem conseguindo ler, gente, estou meio ceguinha, foi mal. Mas é isso, é 29 de outubro e É 29 de outubro, Dani. né? Então, acertei. E aí tem toda uma equipe maravilhosa que pode dar dando suporte, também tirando dúvidas, não sei se vocês têm algumas dúvidas, e tem essa turma, ó, Timão, aqui. Eu me autodenominando Timona, que, gente, desculpa, não é isso? Que vergonha. Mas, enfim, com humildade, apresentando outros colegas de trabalho maravilhosos, né? Profissionais de mercado, que têm muito a contribuir. Então, a gente tem a Isadora, a Luana, que trabalha na L'Oréal, e tem muito a somar com essas questões de diversidade, porque para não sair daquele universo plastificado, né, gente? A Renata Branches, grande parceira aí de vida, que sabe tudo de tendência, tudo de pesquisa, tudo, nossa, de somar e dar afeto e amor também para o planeta. E tem a maravilhosa Ju e o Bruno, que são dois fotógrafos, que tem um blend aí de digital e analógico,
que também é interessante a gente se repertorizar para que a gente fique com musculatura e pronto para ir para campo. Então, gente, eu acho que esse é eu espero, né, ter feito um preâmbulo aí, uma abordagem bem simples, de maneira que minimamente se entenda para que é a utilidade dessa pesquisa. E aí, assim, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, mas eu tenho uma dúvida, que eu gostaria também de trazer aqui para cada um. Independente da tendência, né, independente da ferramenta, para a gente que trabalha com moda, para quem quer trabalhar, ou quem quer estudar, quem quer aprofundar, qual é o nosso papel nessa história, né? Acho que é uma reflexão que a gente não pode se distanciar jamais. Então, quando a gente usa de todos esses recursos e tem contato, acesso, né? Como é que a gente multiplica isso e faz com que isso seja bom para a nossa marca, né? Para as marcas que a gente esteja, com as marcas que a gente esteja trabalhando, ou a marca que a gente esteja trabalhando, e que impacta isso que a gente gera para o planeta, né, gente? Então, acho que a gente também tem que tornar de certa forma, e aí, claro, cada um fica à vontade para comentar e compartilhar, mas como é que você tem tratado, né, da sua marca e do mundo, né? E então é isso. Eu tenho essa dúvida, não sei se essa pergunta, na verdade, não é uma dúvida. E se alguém quiser ficar à vontade para compartilhar um pensamento, seria muito bacana. Se não, eu deixo aqui também uma mensagem de otimismo, né, para todo mundo. E eu acho que a gente está passando por um momento que vai passar. Sendo redundante, mas é isso, vai passar, com todo mundo vacinado, né? Mas com uma oportunidade, vamos enxergar o copo meio cheio, né? Porque a gente pode enxergar o meio vazio, mas vamos enxergar o meio cheio. Pessoal, vamos trocar informação, vamos ler, aproveitar para ler, aprofundar as camadas, se conectar verdadeiramente com a vida, né? Então, eu acho que quem gosta de trabalhar com branding, com moda, com comportamento, com consumo, é interessante suscitar mesmo e estimular essa curiosidade, né? Essa vontade, essa sede de aprender mais. E o IED é um lugar muito pleno, né? Para isso. Estar com vocês em sala de aula, gente, estou contando, ó, os dias, assim, ó, pertinho, olho no olho, né? Ô, Daniele, só para complementar o que você está falando, eu acho que as marcas, né, fazerem que nem os consumidores naquela pesquisa que eu mostrei, que se os consumidores estão reimaginando sua vida, as marcas também, eu acho que elas estão nesse momento tendo a oportunidade de se reimaginar também, né, o seu papel no mundo, né, esse papel não só na relação com os consumidores, na sua relação com o mundo. Então, acho que reimaginar é muito forte, é uma palavra muito importante. E concordo com você que eu acho que eu faço o convite para todos que estão assistindo. Eu acho que o IED é um lugar bacana de reimaginar, porque é um lugar. O IED é um Instituto Europeu de Design, né? A sede dele é na Itália. Não sei se todos conhecem. A gente está num momento de mudança aqui no Rio de Janeiro. A nossa sede era na Urca, está se mudando para o centro da cidade. Né? Oi? Já mudou. Já mudou, né? Mas a gente ainda está em processo de instalação, vamos dizer assim, que vai ser no consulado, no prédio do consulado italiano, um lugar super bacana também. E ali é um lugar onde a gente pode reimaginar, porque tem isso, assim, a gente consegue conciliar diversas pessoas ligadas à área de criatividade, moda, design. Então, assim, eu acho que a gente está nesse momento, um momento importante, né, de consumidores reimaginando a sua vida e as empresas e marcas reimaginando seu papel também. É isso aí. E assim, Também. Total, é isso aí. Vamos enxergar sempre o copinho um pouquinho mais, a metade mais cheia. E assim, a gente sabe que essa aula aberta é só um respirinho, né? Um suspirinho assim do que a gente tem para trocar com todo mundo. Então, independente de se vincular ou não, eu me coloco à disposição. Se alguém quiser trocar alguma ideia, bater um papo, refletir, dar alguma sugestão, a gente está sempre aberto, acho que a Glaucia também. Também, com certeza.
disso, na verdade, na realidade. Então, é isso. Eu me coloco aí à disposição e querendo muito encontrar todo mundo em breve. Faço minhas as palavras da Daniele. E, enfim, agradeço muito a atenção de todos. Adorei reencontrar a Dani aqui, é pena que a gente não vê quem está participando, Verdade. mas, enfim, muito, muito, muito bacana e com muita vontade também de já estar na sala de aula e já estar com esse contato com todo mundo. Eu que agradeço. Então tá, gente. Então, olha, mando um abraço para todos e quem sabe vamos nos conhecer, nos encontrar aí nos próximos dias. Até breve, gente. Tudo de Tchau, bem Dani. a todos vocês. Beijo. Beijo, beijo. Então tá, gente, vamos juntando os papéis, né? Tipo. Aguardem.